Fala, brothers! Está começando aqui mais um Jim Bros. O episódio de hoje foi gravado separado em outro dia. Um convidado que foi o Caio, que é o Daniel, né? Que o Instagram dele é Caio_Daniel com em vez do I. E a gente bateu um papo muito legal. Ele tem uma página que tem muitos conhecimentos sobre musculação, sobre dieta também. E o papo foi muito da hora. A gente falou sobre Buck, sobre essa fase, né, que é de ganho de massa muscular, e foi muito bom a conversa. O Felipe não pôde participar, né? Por que, Felipe? Porque tu marcou o horário errado comigo. O Felipe tá com H aí, mas eu falei que a gente ia gravar, mas não deu certo pra ir gravar. Mas esse episódio ficou muito bom. E antes disso, eu queria agradecer a galera que tá sempre participando aí, comentando os podcasts, comentando no YouTube, sempre interagindo com a gente. O Otávio, o Natan, a Débora, né, minha noiva, sempre dando essa força. E eu tava até falando com o Felipe esses dias, né, que nosso público, né, tá já acompanhando aí o mundo todo. Tem público chinês, americano, eu vi alemão, tem lá do Chile, e tem vários países aí. Eu acho que é porque os caras pulam de paraquedas aí, acha que é porque tem o Jim Bros, né, o nome é em inglês. Aí eles acham que a gente fala inglês, mas também tem um público de Portugal, né? Se vocês escutarem a gente mesmo aí, quiser manda um salve aí pra gente saber que vocês estão escutando aí de Portugal. Amigo do Rafael, né, que é de Portugal também. Vai que é ele, né, que tá escutando aí. Mas comenta aí quem é que tá escutando a gente aí. Então é isso aí, fica com o episódio. Valeu, galera. Valeu, falou. Fala, brothers! Está começando aqui mais um Jim Bros. E hoje com um convidado muito especial, que é o Caio. E vai ser um papo muito bacana sobre Buck. Queria começar que ele começasse se apresentando aí. Se apresenta aí, Caio, pra galera. Fala, rapaziada, beleza? É um prazer estar por aqui compartilhando com vocês algumas informações. Estar participando aqui do podcast do meu amigo Cláudio. Espero estar podendo agregar bastante com vocês hoje. Eu tenho uma página no Instagram. O direcionamento da página é @DanielTeam103. Lá eu posto várias dicas sobre hormônios, senso crítico, nutrição, com o intuito de ajudar o pessoal mesmo, esclarecer dúvidas, desvendar mitos, entre outras coisas. Hoje a gente vai bater um papo bem legal aqui e eu tô ansioso para saber o que foi preparado para mim, as perguntas. Eu conheci pela página também, eu acho que foi vendo alguns stories, aí a pessoa uma propaganda tua, aí eu fiquei interessado, eu acho que foi o post do Pretano sobre beterraba. Tu lembra, sabe qual é? Sim, sei sim, o post da beterraba. Um pré-treino barato, na realidade, que funciona. Porque no mercado são vendidos muitos pré-treinos, principalmente dessas marcas mais famosas, que só contém cafeína, às vezes tem taurina, em umas quantidades bem baixas. E você vai analisar o valor deles, é absurdamente alto. Tem pré-treinos aí que custam R$120, 20 doses, ou seja, sai R$6 uma dose, com 140, 150 miligramas de cafeína, um pouquinho de taurina. Quando na realidade você pode pegar os ingredientes e fazer em casa muito mais eficaz. No caso lá é a beterraba, a própria cafeína, que você vai comprar separadamente. Eu não lembro qual era o outro ingrediente que ela... a creatina, exatamente. Que você vai totalizar R$2,50 a dose. É um pré-treino super eficaz que vai funcionar. Muito melhor que pagar R$6 de qualidade inferior. Com certeza, é o que eu vi, né, que todos os pré-treinos brasileiros não... É só praticamente cafeína, né, mano? E o resto é só algumas besteirinhas ali, porque os bons mesmo é importado e são tudo caro também. Fora que são usadas algumas substâncias que já têm papel farmacológico, certo? Então elas podem acarretar colaterais, podem desenvolver dependência. Então eu não sou muito fã de pré-treino, para ser sincero, desses importados, por conta dessas outras substâncias. Eu não gosto. Mas pode ser válido, né? Principalmente para pessoas que buscam
um alto rendimento, estão num nível do esporte um pouco mais elevado. Não condeno também. Eu acho que tudo tem seu lugar. E o que tu acha de manipulação? De pedir na farmácia para manipular betalanina e tal, e outras substâncias? Manipulado é uma coisa interessante, cara. Eu gosto bastante. Por quê? Você pode colocar a exata dose que você quer. Você pode manipular exatamente o que você quer. Não vem o negócio pronto. E todas as substâncias têm que ser calculadas de maneira individualizada, certo? A cafeína é um bom exemplo disso. As dosagens usuais que promovem efeitos benéficos variam de 3 a 6 miligramas por quilo de peso corporal. Mas algumas pessoas não vão tolerar bem essa dosagem de 6 miligramas. Vai começar a desenvolver ataques de ansiedade, provavelmente pânico, entre outras coisas. Então seria interessante usar no limite inferior, ou talvez até menos, já seja o suficiente. E o problema dos produtos que já vem com uma formulação pronta é esse. Muitas vezes não tem como você subdividir a dose, acaba sendo pouco ou muito. E fora o inconveniente que esses prontos normalmente são bem mais caros. As farmácias de manipulação acabam saindo por um preço bem mais acessível, os compostos. Aí, agora eu queria que a gente fosse logo começar o assunto, né? Seria o Buck. Para quem é iniciante, né? Isso não seria tanto para iniciante, não sei se o que tu acha, mas que iniciante não deveria se preocupar muito, né, em fazer o cut, o Buck, e sim treinar praticamente quase um ano e tal, mais tranquilo. E porque o iniciante, né, tem aquela facilidade e tal de perder gordura e ganhar músculo ao mesmo tempo, né? Sim, sim. Então, eu acho que não seria tão viável pensar nisso agora, né? Mas sim depois que a gente fosse lá mais para um intermediário, um avançado. E o que tu acha sobre isso? Sim, até porque quem está iniciando, como você disse, os 2 primeiros meses a gente nota pouco ou nenhum aumento das seções das fibras musculares. Ocorre mais uma adaptação de força sem esse aumento, salvo alguns casos. E só de você começar a ingerir uma quantidade de proteínas melhor, por exemplo, ao redor de 1,6 a 2 gramas por quilo de peso, só de você já iniciar o treinamento com atividade física, a melhora da composição corporal já vai ocorrer. Por quê? Porque normalmente a gente tem uma coisa que chama limite natural. E o primeiro ano é o que a gente mais desenvolve esse potencial. No primeiro ano a gente pode ganhar cerca de 10 quilos, estimado mais ou menos em alguns pesquisadores famosos da área, que você pode ganhar de 9 a 10 quilos de massa muscular. Ou seja, você começou só de você se alimentar corretamente, bater a sua meta proteica. Você pode ficar até normocalórico, não precisa nem ser uma dieta hipercalórica nem isocalórica. Pode ficar normocalórico, comendo exatamente o que você gasta. Você vai ganhar cerca de 9 a 10 quilos e é muita massa muscular. Se você começar com 60 quilos, você vai terminar o ano com 70 quilos com o mesmo BF. Então, e como você disse, iniciantes têm uma facilidade muito grande por causa disso. Se você colocar uma dieta normocalórica ou até uma dieta levemente hipocalórica, você vai ter esse efeito. Você vai conseguir ganhar músculo e perder gordura ao mesmo tempo. Não vai ser nada, tipo, mudanças exageradamente grandes num curto período de tempo. Mas ao longo de 4, 5, 6 meses, você vai conseguir ver uma boa diferença. Com certeza. Então, pra gente começar, então, quando o cara deixa um pouco de ser iniciante, né? Aí, por onde a gente começaria? Pelo Buck ou o Cut? O que tu acha? Bom, aí vai depender muito da condição atual do físico da pessoa. Se a pessoa está com BF pelo redor de 9, 10 até 11%, poderia ser interessante pensar numa dieta um pouco mais hipercalórica, aumentar um pouco as calorias para procurar ganhar um pouco mais de massa muscular. Agora, se no caso de homens isso, mulheres até uns 15, 16% de BF, que mulher tem uma tendência a acumular mais gordura e não é tão antinatural, tá com uma antinatural entre aspas, tá com uma gordura de 15, um BF de 15 a 16%. Mas se homens mesmo acima de 12, 15 ou mais que isso, já é complicado você iniciar um processo de bulk. Por quê? Provavelmente você já está liberando uma quantidade maior de citocinas inflamatórias. O que isso significa? Que o seu corpo, a sua resistência à insulina vai estar afetada. E quando você tem uma certa resistência à insulina, o que acontece? Você tem uma alta tendência a ganhar gordura e uma tendência diminuída em sintetizar proteínas, em ganhar músculo. Ou seja, por isso não é interessante. Então, o que você vai, para você começar um bulk ou um cut, você tem que analisar o seu estado atual. Basicamente seria isso. Então, eu queria então que a gente imaginasse, né? Então,
Um cara aí que é iniciante, não tá mais progredindo tanto nos resultados e tá com 11 ali por cento de gordura, então ele começaria com hipercalórica, né? Uma dieta hipercalórica e tal. Quantas calorias ele colocaria a mais? O que tu acha? 500, 600? Olha, isso vai variar muito de tendência individual também. Se o indivíduo está com uns 11, perto de 12%, ele está com um percentual de gordura controlado, mas está bem próximo da faixa superior ali. Então, acho que não seria interessante você usar um superávit calórico muito grande, não. Umas 300 até umas 500 calorias. Até porque não tem esse negócio, vou comer mais para ganhar mais músculo. Não funciona bem assim. A partir de um certo ponto, você começa a comer muito, 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 você não vai aumentar a quantidade de músculos que você está ganhando, mas vai aumentar muito a quantidade de gordura, porque essa energia tem que ir para algum lugar. O seu ganho de músculos, teoricamente, ele é limitado a uma porcentagem. Passou dali, você só vai começar a ganhar gordura. A quantidade de músculo vai continuar igual. Mas, respondendo ao que você falou, agora, se o indivíduo tivesse uma sensibilidade à insulina maior. O que é uma sensibilidade à insulina maior? Você vê que aquele cara um pouco mais seco, aquele cara que não retém tanto líquido, aquele cara que se dá muito bem comendo carboidratos, aquele cara que tem uma glicemia em jejum baixa, que tem um baixo nível de hemoglobina glicada. Isso aí daria para fazer com o auxílio de exames laboratoriais também. Esse cara, você já poderia colocar um pouco mais de carboidrato na dieta dele. Você poderia colocar um superávit calórico maior. Por quê? Porque ele responde bem comendo mais calorias. E se você colocar poucas calorias, provavelmente vai ser bem difícil dele ganhar peso também. Isso abre até brecha pra gente pensar, então, que sobre o buck sujo e o limpo. Então, tu acha que um cara mais seco teria que ficar ali poderia usar um sujo ou sempre o limpo para os dois? O que tu acha desse buck sujo? O que tu acha dessa opinião? Olha, eu não falaria sujo e nem limpo. Eu diria assim, um indivíduo que tem uma tendência a ganhar gordura mais fácil, ele tem que tomar mais cuidado com as escolhas alimentares dele. Por quê? Quando você está em superávit, você já tem uma tendência maior em estocar gordura. O indivíduo que tem a facilidade para isso, o que acontece? Você começa a comer muito açúcar, muito carbo refinado, começa a aumentar muito o seu nível de frutose, você vai ter um ganho de gordura mais expressivo, entendeu? Mas eu não falaria nem sujo nem limpo para nenhum dos dois. Eu diria boas escolhas alimentares. Obviamente, o cara que tem uma sensibilidade à insulina maior, ele pode usar um pouco mais de carboidratos refinados, até porque ele vai ter que comer mais. Eu gosto de usar em bulk bastante. Não gosto de usar nada integral, para falar a verdade para você. Eu como arroz branco, eu como pão normal, mas eu tenho essa sensibilidade à insulina, então posso me dar o prazer de comer isso. Agora, o cara que tem uma facilidade de maior gordura, ele pode comer também o arroz branco, pode comer o pão, até porque ele pode olhar o índice glicêmico da refeição dele em geral. Aí a gente lembra que gorduras, proteínas, fibras, elas diminuem a velocidade de absorção do carboidrato. Ou seja, o índice glicêmico da refeição acaba sendo menor. Mas eu acho válido usar algumas coisas na dieta, até pela palatabilidade da dieta também. A gente tem que pensar em tudo isso quando a gente vai montar uma dieta. Não adianta só pensar em resultado, a gente tem que pensar em adesão também. E eu acho super válido, até porque tem horários cômodos para a gente administrar algumas porcarias, entre aspas. Por exemplo, ao você acordar, você está com uma sensibilidade à insulina maior. Então você poderia usar e está com os estoques de glicogênio hepático depletados. Então você poderia usar um carboidrato de um índice glicêmico um pouco maior. A mesma coisa no pós-treino. Se você quer colocar um doce na sua dieta, pós-treino é um excelente horário por causa disso. Você está com seus estoques de glicogênio muscular e hepático comprometidos. Então, e as enzimas que sintetizam glicogênio estão em altas quantidades na sua circulação. Então você pode comer uns carboidratos de índice glicêmico maior, que dificilmente naquele momento eles vão ser convertidos em gordura. Provavelmente eles vão ser convertidos em glicogênio. Tava vendo teus stories, né? Eu acho que tu tá em off, né? Eu tava vendo, tava com 116 quilos por aí, né? Sim. Como é que tá atualmente? Eu tô pesando uns 117 quilos então hoje. tá em off, né? Isso. Eu tô encerrando agora, tô indo para um período de transição. Mas aí, então,
qual é a quantidade aí que tu acha melhor, o máximo que a gente poderia chegar em BF, no off de BF? Um 17, 16? Eu acho que no caso de homens menos, uns 13, 14, porque não passa a ser vantajoso. Eu tô calculando que eu tô com uns 12, meio 13 agora, talvez, não sei te dizer certo porque eu não faço bioimpedância, mas pelo que eu tô vendo, uns 12, acredito eu. Eu já tô achando que não tá valendo mais a pena, porque eu continuo ganhando peso, mas eu tô percebendo que a maior parte desse peso que eu tô ganhando não é mais em massa muscular. Já tá vindo muita gordura e retenção junto. Então acaba não sendo vantajoso, porque depois você vai ter que sofrer muito mais para perder essa gordura e provavelmente não vai valer a pena. 12, 13 acho que seria o limite aí, Mas viu? tu acha que isso é para naturais, hormonizado, mesmo porcentagem, ou hormonizado pode extrapolar um pouquinho mais? Eu acho que valeria a pena para os dois, até porque quando você começa a aumentar muito a gordura e está utilizando hormônio, você já tem uma tendência maior a um aumento de estrogênio. Isso aí já pode começar a causar alguns probleminhas, como pode começar a desenvolver uma ginecomastia, por conta da retenção ser maior também pode começar a ter alterações na pressão arterial. Então acho que para fins estéticos mesmo, até para depois ficar melhor, mais fácil você manter uma condição legal, para ter uma maturidade maior, acho que não compensa extrapolar muito dos 13%, não. E assim, tu acha que existe esse tipo de drogas pro bulk e do cut, do off e do pré-contest? Tu acha que existe essa diferença de drogas específicas para isso? Ou testosterona tudo a mesma coisa? Olha, existir existe, é que nem o post que eu fiz agora. Tem algumas coisas que a gente tem que deixar bem claro. O pessoal confunde muito que, como eu comentei no meu último post, sobre os ésteres de testosterona. Os ésteres de testosterona, eles não fazem a droga aromatizar mais, reter mais, não tem nada disso, isso é um mito. Mas agora, há diferença entre esteroides sim, por quê? A primeira coisa que não é o estrogênio que faz você reter líquido, são os próprios esteroides. Os esteroides podem desenvolver uma ligação cruzada com os receptores de mineralocorticoides. No caso, a aldosterona. O que a aldosterona faz? A aldosterona retém água e sódio no nosso corpo. Alguns esteroides provavelmente têm uma interação maior com esses receptores, mesmo não sendo os receptores androgênicos. Eles podem se ligar. E por isso, eles aumentam a retenção de líquido no seu corpo. Isso varia muito de tendência individual, mas entendeu? Não seria interessante para a grande maioria das pessoas, vamos falar de atletas agora, tomar um Dianabol, por exemplo, numa fase de definição muscular. Por quê? Porque o Dianabol aparenta ter uma ligação maior com esses receptores de mineralocorticoides. Aí o que acontece? Você vai ficar mais retido. Mesmo você tendo percentual de gordura baixo, que você vai secar por causa da dieta, você vai ficar aparentemente mais retido. Isso aí não é legal. Agora, para uma pessoa que não almeja fins de competição, eu acho que não tem tanto isso não. É óbvio que, por exemplo, a trembolona, stanozolol, oxandrolona, a boldenona, esses esteroides eles não têm muito potencial para reter líquido, então você vai ficar com uma qualidade maior, um shape mais estético. No caso dos 3 primeiros que eu citei, eles também têm um potencial maior para queimar gordura. Mas, por exemplo, para uma pessoa que tem muita dificuldade de ganhar peso e não quer usar a trembolona, por exemplo, o que seria legal? Ou um stano, poderia usar uma DECA mesmo. A DECA retém um pouco mais, mas se não é para fim de competição, ela vai ter um bom potencial de anticatabólico. Ela vai evitar bastante o catabolismo. Então ela vai servir para você também. Porque a pessoa ela já tem uma facilidade para perder peso, então perder gordura não é o problema para ela. O problema dela é segurar a massa muscular. Então a DECA poderia cair muito bem. Então aí varia muito de indivíduo para indivíduo e para qual fim seria isso. No meu caso, eu tô também off e tal, porque eu voltei aos treinos depois dessa quarentena, né? Aí eu tive dengue, aí passei mais tempo sem treinar, aí voltei recente, eu acho que com as 2 semanas, e eu já tô com um BF, eu acho que de 13, de 13. Usei só 3 dobras, né? Só o método de 3 dobras. Praticamente eu não me importo muito com BF, né? Mas eu só analiso para ver se eu tô ganhando muito BF. É só um parâmetro, né? A gente usa só para o melhor é a gente analisar no espelho, né? Para ver se tá dando certo, se o shape tá ficando bom, né? E aí eu tô fazendo um off, mas já tô acumulando, eu tenho muita para acumular na barriga, gordura. Mas aí isso me incomoda muito. Aí eu fico pensando, será que eu continuo no Buck? O psicológico do cara atrapalha muito algumas vezes no Buck.
que o cara sente que tá ficando mais gordo e tal, e isso acaba incomodando o cara. Isso é um problema também da maioria, de não conseguir fazer um bulk muito tempo, porque acha que vai ficar com shape zoado e tal, vai ficar gordo. Mas eu acho que tem aquela quantidade certa, né? Para o cara ficar sempre observando. E o que tu acha, tipo, fazer uns mini cut no próprio bulk? Para só dar uma regulada nesse BF um pouquinho? O que você falou é verdade. A tendência de 6, 8 até umas 10 semanas começar a ter uma estagnação boa e começar a desenvolver mais gordura mesmo. Voltando ao que você falou, por isso é importante uma pessoa olhando de fora o seu shape. Por quê? A nossa tendência é sempre se sabotar. Então, às vezes, a gente acha que está mais, a gente acha que está menos, e a gente acaba não conseguindo se autoavaliar corretamente. Mas quanto ao que você falou dos mini cuts, pode ser uma estratégia. Por quê? Normalmente, depois de 6, 8, 10 semanas, a gente começa a ganhar muita gordura por causa do aumento da resistência à insulina. Ela vai diminuir a nossa resposta à síntese proteica e aumentar a lipogênese, ou seja, que é o ganho de gordura. A gente passa a ficar resistente. O nosso pâncreas ele começa a liberar mais insulina para tentar suprir essa quantidade de glicose na nossa circulação sanguínea, porque os nossos receptores não estão mais respondendo tão bem. Aí a gente começa a acumular mais gordura. Então, o que acontece? Se você fizer uns mini cuts, se você começar a diminuir um pouco as calorias, essa sensibilização à insulina vai começar a acontecer. Ela vai voltar parcialmente. Isso pode ser isso pode dar uma brecha para você continuar o seu processo de ganho de peso sem melhorando essa relação de ganho de músculo e gordura. Eu acho uma estratégia válida sim. E assim, mais num âmbito mais leigo, assim, quais os suplementos que tu achava melhor manter, ou se tem algum para retirar no bulk, e o que a gente poderia mais usar? Creatina, whey, não sei. Então, como você deve perceber que você segue minha página, eu não sou muito fã de suplemento. Mas eu acho que tem alguns que são válidos. Por exemplo, a creatina mesmo. A creatina é um suplemento que você pode usar sempre. Eu sempre uso, tanto em bulk quanto em cut. Por quê? Creatina, primeiro que a creatina não retém líquido extracelular, que é que a gente vê aquela retenção, aquela água por cima da pele. A retenção dela é uma hidratação intracelular, então não tem problema nenhum você estar usando ela no bulk ou no cut. E ela tem uma alto grau de eficácia, é comprovado isso, não é furada. E ela é um suplemento muito barato, então vale bastante a pena. Eu gosto de utilizar o whey por comodidade, eu uso no café da manhã e pós-treino, mas é por simples comodidade. Aí vai de cada um. Suplemento, eu acho que eu uso só isso. Mas poderia. A, a beta-alanina é meio complicado falar, cara, porque tem alguns estudos que melhoram nos esportes de força, tem alguns que não mostram melhora, porque a beta-alanina ela atua no tamponamento. E a ação dela varia mais de esportes que duram com um período de duração de 45 segundos a 2 minutos. Então, fica aí a dúvida. Cafeína é legal para usar tanto nas duas fases, por quê? Não pelo fato de queima de gordura, mas por ser um estimulante, por ser alguma coisa que vai ajudar no seu treino, entendeu? Às vezes aquele dia você está meio cansadão, ou você está meio com sono, você toma um cafezinho mesmo, não precisa nem ser a cápsula de cafeína. Legal pra caramba. Eu gosto particularmente. E os próprios nitratos, como eu falei, só que nitrato aqui no Brasil a gente não consegue manipular, né? É proibido. Então a gente vai ter que tirar dos alimentos mesmo, como é o caso da beterraba. Os nitratos a gente pode usar numa quantidade de 3 a 10 miligramas por quilo de peso, que é eficaz. Uma beterraba aí de 100 gramas vai ter em média de 100 a 150 miligramas de nitrato. Então se você fizer um sucão de beterraba com umas 200 gramas de beterraba, provavelmente já vai estar nessa faixa aí para 98% das pessoas. Ele aumenta a vasodilatação, aumenta o pump, consequentemente aumenta o transporte de nutrientes, a retirada de metabólitos. Então é um negócio interessante para se usar também, mas pode ser interessante a utilização de um multivitamínico, mas essa do multivitamínico é complicado, porque o mais correto seria utilizar as vitaminas e minerais dos próprios alimentos. É claro para a gente que é melhor ter a vitamina do que não ter, mas é uma grande superioridade nos alimentos do que em relação aos multivitamínicos. E tem outro problema, a pessoa começa a tomar o multivitamínico, ela já pensa, já tenho as vitaminas e os minerais, não preciso fazer mais nada, não preciso melhorar minha alimentação. Isso é um grande erro, porque não é só vitaminas e minerais.
tem uma série de antioxidantes, tem uma série de outros compostos importantíssimos para a manutenção da nossa saúde que você não vai achar num potinho. E eu acho que é basicamente isso. A questão do multivitamínico, pra mim, eu sempre utilizo assim, o multivitamínico, né? Porque eu tenho muita dificuldade, mano. Eu acho que é um trauma de infância, alguma coisa que eu não consigo comer muito verdura, legume. A única coisa que eu coloco na dieta assim, de vegetais é brócolis e tal. Brócolis, arroz e frango, praticamente. Os mais limpos, né? Que eu como e tal, e ovo. Mas o whey também eu utilizo sempre, porque no tempo que. Agora tá mais parado, a questão da quarentena, essas coisas. Mas na época que não tava quarentena, era a minha salvação, né? O whey. Porque Sim. era correria, acordar cedo, faculdade, depois trabalho. E o cara não tem tanto tempo pra parar pra ficar comendo a marmita, não, né? Aí o cara só faz meio que uma dieta suja, come algum alimento ali mais gorduroso, mais calórico, e depois o whey pra bater as proteínas, né? E a questão do Buck ainda. O que tu acha, quantas a gramatura por quilo de cada macro? Proteína seria só 2 mesmo? 2 gramas por quilo? Ó, proteína para pessoas que estão em normocalóricos ou hipercalóricos, 2,2 gramas é mais que suficiente, tá? Não precisa mais que isso, não há benefícios adicionais. Quando você começa a utilizar mais que isso, estando em superávit calórico, você começa a oxidar mais aminoácidos, então não vai fazer diferença. As gorduras, a literatura fala entre 20% a 30% da quantidade de calorias total. Aí o que a gente vai ver? A gente volta naquela questão da sensibilidade à insulina. Se o indivíduo tiver uma boa sensibilidade à insulina, a gente pode dar uma reduzida nessas gorduras, deixar aí perto de 20 e colocar mais carboidratos. Agora, se for ao contrário, a gente deixa ali perto dos 30. Para mulheres também é interessante deixar uma taxa de gordura um pouco mais alta, porque elas têm uma sensibilidade à insulina menor. Já os carboidratos vai variar muito, porque vai depender muito da sensibilidade à insulina, muito do indivíduo e muito do que o cara faz. A literatura fala aí de 4 a 8 gramas. Aí serve a mesma relação da gordura. Quanto melhor a sensibilidade à insulina, mais alta a gente deixa o carboidrato. Mas isso tem que ser feita uma avaliação individual bem boa para poder falar. Assim, o que eu mais sigo, o que eu mais vejo assim, que até eu acho que o Dudu Halush falou, que a questão de, como tu falou, né, 2 gramas, 2 por 2 já seriam bastante, mas na questão do hormonizado poderia chegar até 3, que seria também bom, mas passar de 3 já seria exagero, seria o quê? Mijar caro, né? Ia sair tudo, praticamente o nitrogênio, né, da proteína, sair pela urina e é só desperdiçar proteína, enquanto você poderia utilizar carboidrato e gordura e ter uma dieta mais saborosa, vamos dizer, né? Mais fácil de se fazer. Essa quantidade de proteína maior a gente poderia usar mais em cut, entendeu? Aí seria mais interessante. Tem alguma diferença para homem e mulher ou seguiria esse padrão mais normal, igual? Seria mais ou menos a diferença quanto aos macronutrientes, foi o que eu falei. Para as mulheres a gente teria que usar um pouco menos de carboidrato, porque normalmente elas têm uma sensibilidade à insulina menor. E variaria também no percentual de gordura para ver o parâmetro, né? Porque as mulheres têm uma tendência natural de ter um percentual de gordura mais elevado. Então, para encerrar um bulk aí, aliás, para não começar um bulk, ela não poderia estar com uma faixa de 18 a 20%. Aí abaixo disso talvez poderia. Para homem seria já uns 12 a 14, como eu comentei. Mas é basicamente isso também. Deixar os carboidratos um pouco mais baixos, as gorduras um pouquinho mais altas, e vai ter essa diferença no parâmetro de avaliação. Até essa questão de aumento de gordura um pouquinho, eu acho que foi a Isa Pecini, acho que ela é a Biquíni, né, mistura olímpica brasileira, que ela fala que quando ela tá mais na questão da fase período menstrual, TPM, ela gosta de aumentar as gorduras e deixar o carboidrato mais normal ali, normoglicêmico e tal. E eu também acho uma boa e tal. Sim. E até acho estranho, né, que ela já hormoniza e tal há um bom tempo e ela não parece que ela não sente os sintomas da TPM, mas o médico vê os exames dela e é como se o organismo estivesse fazendo a mesma coisa, mesmo no ciclo menstrual ali. É que na realidade, mulher é bem diferente de homem quando utiliza testosterona, né?
As mulheres, os homens, quando a gente utiliza testosterona, a gente promove um feedback negativo na hipófise e no hipotálamo. A gente para de produzir hormônio luteinizante e folículo estimulante. Então a gente inibe toda a nossa produção hormonal. Já a mulher, ela não inibe. Ou seja, continua a mesma coisa, só que com mais testosterona circulante. E detalhe, para mulher, para homens, quando homem usa andrógenos, no caso dos anabolizantes, a gente tem uma sensibilização à insulina. Ou seja, a gente fica mais apto a receber carboidratos. Com a maioria das mulheres ocorre justamente o contrário. Andrógenos, por serem de natureza contrária à feminina, provocam uma resistência à insulina. Então, quando a mulher utiliza andrógenos, a tendência dela é acumular mais gordura e ficar mais retida. É justamente ao contrário do homem. Por isso que mulher é mais complicado trabalhar com essas coisas. We'll come back.